nós vamos conhecer a nossa querida Isabela Alencar, muito linda, veio aqui para conversar com a gente. Ela que é artista visual, tá? Arte terapeuta, vem conversar com a gente sobre a importância verdadeiramente da gente ter uma regulação emocional. Como a gente pode regular o nosso emocional? Você sabe que tem muita gente em casa que na hora que percebe que algo muda, que algo transforma em sua vida, já fica logo desesperado. E tem situações que você tem algo pertinho de você, bem pertinho de você, e às vezes você não sabe que pode te ajudar tanto, principalmente quando o assunto é emocional. E ela hoje veio falar justamente sobre isso, regulação emocional. A gente vai conhecer um pouco da história dela, né? Como ela é essa profissional maravilhosa, ela vai bater um papo com a gente. E você que está em casa agora, vai sim se sentir ajudado, vai se sentir de uma certa forma até mesmo aconselhado. Dizem que conselho não, se fosse bom, seria vendido. Mas a gente precisa de dicas, precisa de conselhos e precisa de conhecimento. Quem passa ou quem vê, quem passar por uma situação e vê o resultado logo depois de algo feito, sabe que dá certo. E melhor do que se medicar, né? É a gente se cuidar de uma outra forma, para que a gente não tenha que chegar na medicação, né? Muitas vezes a gente precisa só de um apoio, de uma ajuda, de uma orientação. E hoje ela está aqui. Que bom te receber. O prazer é todo meu, a alegria é toda minha de estar aqui. Obrigada pelo convite. E estava até comentando, né, o quanto que esse assunto é pertinente para os dias de hoje, verdade. O quanto que nós precisamos entregar essa verdade para as pessoas que estão à nossa volta. Verdade. Você que está aqui hoje com a gente vai poder me contar um pouco da tua experiência profissional, né? E poder passar para as pessoas que estão em casa como mudou, ou na tua vida, ou na vida de alguém que você conheça. Mas assim, é muito importante a gente falar, existe realmente uma forma de se regular esse emocional? Eu acho que antes da gente falar sobre regulação emocional, é muito importante a gente salientar sobre o que é emoção. Sim. Né? E antes de você falar da emoção, eu quero que você me fale um pouquinho da tua profissão, conte um pouco da tua história e como você conseguiu chegar nessa arte. Sim. Né? Bom, a minha história ela tem muito a ver com propósito. Eu acredito muito que nós somos movidos por propósito. E o nosso propósito, ele está sustentado na nossa vivência, na nossa experiência pessoal. E eu fui para a arte, não somente pelo dom, mas também por um propósito. E quando eu cheguei lá e me deparei com a arte terapia e com a proposta de trazer justamente essa ideia da regulação emocional através da arte de uma maneira leve e profunda, eu fui cada vez mais me apaixonando e desenvolvendo projetos em cima disso. Então hoje eu tenho alguns projetos que, de uma certa forma, abraçam comunidades, abraçam escolas, abraçam pessoas que estão, de uma certa forma, bloqueadas emocionalmente. E a arte, ela entra nesse aspecto de facilitar essa comunicação emocional, de facilitar essa compreensão emocional e de desenvolver regulação. É a estratégia da regulação. Então a arte, ela permeia todos esses processos da emoção. E a minha história está muito envolvida nisso. Não tenho como falar Isabela e não falar sobre arte, e não falar sobre psicologia. Hoje eu sou arteterapeuta clínica e social. Tenho um ateliê voltado para isso, voltado realmente para o momento de investir em você mesmo, porque eu acredito que a arte, ela traz sim esse anteparo, não somente de se compreender, de autoconhecimento, como também ela me ajuda a criar estratégias de regulação emocional. Ai, que bom. Então vamos explicar para quem está em casa sobre esse lado emocional e seria até interessante se a gente pudesse também, de uma certa forma, chamar a atenção das pessoas, porque o que a gente percebe é que as pessoas realmente, emocionalmente, muitas estão abaladas. E às vezes não sabem ao que recorrer, para quem eu vou, como buscar. A gente sente que emocionalmente as pessoas estão muito perdidas. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da emoção. Eu acho que a emoção, ela é inerente a todo ser. Todos nós temos, faz parte da nossa estrutura, faz parte de quem nós somos. Então fugir do que é emoção é fugir de quem nós somos. Sim.
Então, nós somos praticamente 80% emoção. Eu acredito que o nosso maior desafio nos dias de hoje não é necessariamente a regulação, é a identificação e compreensão. Muitas vezes a gente identifica uma tristeza, a gente identifica um medo, mas a gente não sabe intervir diante disso, a gente não sabe acolher. Então nós estamos o tempo todo fugindo da que a gente sente. E muitas vezes eu sou até um pouco contra a ideia do ressentir. Eu acredito que sim. A ideia do enfrentamento eu preciso sentir novamente para que eu possa desenvolver as minhas estratégias de regulação. Interessante. Né? Então, assim, muitas vezes esse enfrentamento, ele vem sim a partir do sentir. E a arte, ela tem esse aspecto, o aspecto da educação do sentir. Como é que você vai sentir diante disso? Como é que você vai sentir diante do erro? Como é que você vai sentir diante da falta do controle? Como é que você vai sentir diante disso? Então, assim, o que me leva a sair de a entrar numa irregularidade emocional, uma desregulação emocional? É justamente a gente não acolher o que nós sentimos. Então a gente entra no enfrentamento de nós mesmos. Vai se revelar, que as pessoas costumam dizer assim, nossa, fulana é tão calma, mas teve um dia que ela se revelou, colocou tudo que tinha para fora. Será que ela é aquela pessoa? A gente é muito preocupado com o que os outros pensam. E quando nós vivenciamos situações adversas em nossas vidas, é como se você não pudesse. É como se você não tivesse aquele momento, como se fosse um erro gigantesco. Você ficar nervoso, se chatear, de repente se irar, né, diante das situações. Isso são todas emoções que nós temos e que muitas vezes elas são colocadas em nossas vidas da barriguinha pra frente. Muitas vezes, você não pode isso, você não pode aquilo, toma cuidado com isso, se você fizer isso, o que as pessoas vão pensar? E isso acaba você acumulando muitas e muitas emoções, situações que em algum momento você vai se revelar. E isso não quer dizer que faça parte de um caráter teu ou de uma personalidade que você venha trazer indefinida para a tua vida. Isso tem existido muito, né? Demais. E o que você trouxe em relação à raiva, né? Eu costumo muito falar assim, se você sentiu raiva, faz parte de você. Se nós não sentirmos raiva, o que nós vamos estar inconformados? Muitas vezes o nosso propósito está atrelado também à nossa inconformidade. Eu um dia me inconformei com a maneira que as pessoas elas tinham de enfrentar a ansiedade. E a minha inconformidade gerou a minha profissão. Então, muitas vezes a gente, de uma certa forma, bloqueia tanto as nossas emoções, bloqueia tanto o nosso sentir, nos culpabilizamos tanto por sentirmos, que muitas vezes a gente veste uma capa de super-herói, a gente acha que ser super-herói é não sentir. E aqui eu trago, parafraseando aqui Rubem Alves, que ele fala que nós somos donos dos nossos atos, mas não somos donos dos nossos sentimentos. Ou seja, nós podemos prometer atos, mas não podemos prometer sentimentos. E isso me marca muito porque eu fico pensando quanto que a nossa sociedade hoje, principalmente numa era de inteligência emocional, em que se fala muito sobre inteligência emocional, se fala muito sobre esse processo, mas não se fala sobre autoacolhimento. Então, eu estou preparada para acolher todos, mas eu não estou preparada para acolher a mim mesma. Quando eu me irrito, quando eu não gosto do que eu vejo. E aí você trouxe algo do desvelar, né? E eu costumo muito falar que a nossa mente, ela é como uma casa, que tem ali um quartinho, e nesse quartinho a gente guarda todos os entulhos, tudo aquilo que a gente não quer jogar fora, mas também não quer, né, deixar aparente. Né, aparente, para que as pessoas vejam e venha daí o tal do julgamento. E quando algo desse tipo acontece, aí vem a história da culpa. Você se culpa, os outros te culpam e você se sente uma pessoa totalmente fora daquele padrão de vivência. Isso é horrível. Sim, eu costumo muito falar assim, né? Tem alguns pacientes que às vezes chegam com culpa, com o sentimento de culpa, e eu sempre gosto de usar essa analogia. Eu digo, você está se condenando pela atitude de outra pessoa? Então, assim,
muitas vezes a gente se condena. Absorvendo, né? A gente muda quem somos, a gente muda quem a gente é por causa da atitude de outra pessoa, né? Então entra a parte da culpa. Eu me senti culpado por ter irado. Não, será se a gente pensar um pouquinho diferente em relação ao que eu sinto? Será se eu acolher essa raiva? Será se isso também não revela os meus limites? Será se também isso não revela até onde eu posso ir? E quando você fala isso, tanto a pessoa está se ajudando como está ajudando o outro. Porque quando você se anula para agradar o outro, é nesse momento que você está trazendo os chamados lixos emocionais para dentro de você. Justamente. Porque você está querendo tanto satisfazer o desejo do outro que você acaba tirando tudo que é para ser seu e jogando fora. Um dia essa bomba vai explodir. Sim. E aí provavelmente aquela pessoa queridinha, aquela pessoa agradável, aquela pessoa super gente boa vai se revelar para os olhos dos outros não tão boa assim. E não é nada disso. Né? É nesse momento que a gente acaba mostrando para o outro, goste de mim como eu sou. Tem dias que eu estou alto e isso não é mudança de personalidade não, tá, gente? É porque a sociedade nos prega uma forma de vivência que muitas vezes não está dentro da gente. É verdade. Você não pode ser o que os outros querem que você seja, né? E aí vem a hora da história da regulação. Tem que aprender a lidar com determinadas situações. Mas se você não está bem dentro de você, é difícil, né? E aí a gente vai entender como se desenvolve essa regulação emocional. E eu percebi que você trouxe umas ferramentas diferentes para essa regulação, Sim, né? Trouxe. Não somente a tecelagem, mas dentro da arte-terapia, nós utilizamos um processo psicoterapêutico em que essas materialidades artísticas, elas saem daquilo que a gente compreende como artes, né, que as pessoas têm uma percepção de arte como entretenimento, e aqui eu quero trazer um outro significado, né? O significado da arte como um meio de eu encontrar a mim mesmo, um meio de eu voltar para dentro de mim mesmo. Porque a regulação, ela é uma identificação, ela só acontece a partir da identificação, eu só regulo aquilo que eu identifico, eu só regulo aquilo que eu compreendo. Então, a arte, ela é um convite para o mundo interno, e esse mundo interno eu consigo compreender a minha maneira de funcionar e assim eu desenvolvo as minhas estratégias de regulação emocional. E dentro da arte-terapia a gente tem 3 tipos, né, que a gente fala de materialidades. Então, dentro do ateliê, todos aqueles modelos que você vê, pintura, desenho, argila, tecelagem, todos esses modelos, a gente começa a observar que eles perdem o significado estético e passa a ter um significado terapêutico. E aí tem as materialidades de controle, tem as materialidades também de transição e tem as materialidades de fluidez. Né? Então, onde é que isso chega? Quando a gente trabalha sobre a tecelagem ela é um material de controle. Mas o que eu acho mais interessante é porque ela te mostra como é que você lida com os seus problemas. Nossa, e aí vem a história do desafio dessa regulação emocional, né? Uma vez meu filho chegou com algo, meu filho mais velho, o Renato, com uma das figuras que apareceu aí, feito com a tecelagem. Aqui. E ele chegou a fazer lá em casa, né? E hoje já me chama atenção. Por que ele fez, né? Por que será que ele fez? Ele, mãe, é muito gostoso fazer. Talvez ele já tenha trazido de algum amigo, talvez ele já tivesse com algum emocional dentro dele e que ele acabou, de uma certa forma, trazendo para um trabalho como esse e não só como uma arte. E aí você vem falando. Nesse momento que se está usando essa tecelagem, como é que se trabalha essa regulação emocional usando a tecelagem? Olha, esse caso aqui é um caso de ansiedade, uma criança com ansiedade. E quando a gente fala sobre arte, a gente também fala sobre estímulo neurológico. Então, assim, o que acontece? A gente vai trabalhando a coordenação, os processos atencionais, como a gente também vai trabalhando alguns contextos que são muito importantes ser salientados. Aqui ele está fazendo uma mandala e a gente começa a perceber que ele teve uma dificuldade no início. Então, ele vai tendo eu ensino como é que vai fazendo, e aí ele vai aprendendo. E aí, diante disso, ele começa a gerar uma autonomia.
uma autonomia diante disso. Então, ele começa a trazer a mente, o foco para o aqui e para o agora, e ele começa a desenvolver esse movimento a partir dele mesmo. Tanto que no final, você percebe, do núcleo para o centro, vai criando uma sequência de organização diferente. E que fica lindo no final de tudo, e que além de trabalhar esse emocional dele e trazer esse lado aí de regulação emocional, não deixa de ser um trabalho lindo. Sim. Que também vai gerar até emprego. Sim. Né? Muitas pessoas têm mostrado isso pra gente, e são pessoas de várias idades, né? Sim. Vale lembrar, existem então esses sistemas aí de regulação, né? Sim, e eu achei muito interessante quando você iniciou a sua fala sobre a questão da medicalização, né? Sim. Não sou contra a medicalização, claro. Mas quando eu falo sobre arte, então, como eu falei, eu falo também sobre estímulos. Então, naturalmente, eu não vou estar trabalhando somente meu sistema límbico, mas eu também vou estar trabalhando sistemas cognitivos, sim, sistemas psicomotores. Então, às vezes, através desse tipo de terapia, eu não preciso de uma medicação. Pois é, você sabe por que eu falei assim? Eu vou te dizer por quê, Isabela. Porque muitas pessoas estão em casa agora com um filho. Aí ela, meu Deus, eu já não sei mais o que fazer. Quando você vai ver, já passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Quando você vem perceber como está o nível emocional daquela criança ou daquele adolescente, ele já chegou no estágio que só uma conversa, que só a própria psicologia, né? Se você não tiver algo um pouco mais próximo para te dar uma regulada mais direta, você só conversando não vai ser o suficiente. E aí o que acontece? Você vai ter que ir para um profissional que venha lhe medicar. Por quê? Porque aí vem a medicação, depois da medicação é que você vai levar de novo para a psicologia, que você vai levar para a arte terapia, e aí já é o contrário. É você trabalhar o emocional dessa criança, desse jovem, para que ele largue os medicamentos e venha trazer realmente um emocional preparado para lidar com as situações da vida. E o que você está mostrando é o contrário. Podemos cuidar desse emocional, muitas vezes sem precisar chegar à medicação. Sim. Porque, presta atenção, gente, existem situações que os remédios eles vão existir porque são situações diferenciadas. A gente sabe que o autismo, a gente sabe que outras doenças emocionais, psicológicas, elas precisam da medicação até para uma vida toda. Mas sabemos que muitas pessoas, muitas crianças especiais, elas têm passado por artes terapias que melhorou muito a vida e a qualidade de vida delas aqui. Então são casos e casos. Eu acho isso muito importante salientar realmente, né? Existem casos que realmente a medicação ela não é somente necessária, como não. Ela é imprescindível. Sim. Né? Mas eu tenho, quando eu atendo crianças, eu atendo o público geral, mas quando eu atendo crianças eu tenho um e-book chamado Compreendendo as Emoções através da Arte. Então eu passo para os pais dos meus pacientes todo o passo a passo de como ele montar um ateliê dentro de casa. Muito bom. E aí ele vai também ajudando o filho não somente a expressar, não somente a brincar, como também a compreender o que ele está expressando ali. Por quê? Porque a arte ela é um comunicador, ela é um instrumento de comunicação. Então se eu começo a trabalhar dentro da minha casa, um ambiente em que meu filho ele se sinta à vontade para se expressar e se expressar brincando, e eu tenho uma compreensão do que ele está trazendo ali através dos desenhos, através, né, das materialidades, eu vou tirar ele das telas, que eu não tenho também, né, de uma certa forma, como aprofundar muito o prejuízo das telas que nós temos. Mas nós já estamos sabendo, a gente tem trazido, sabe, Isabela, muitos profissionais para cá, assim como você. Tanto é que hoje você é sim uma profissional que está vindo hoje para mostrar um outro trabalho através da tecelagem e que ajuda demais. E, obviamente, a gente vai fazer esse trabalho, nós vamos tentar fazer esse trabalho fora do estúdio com você. Sim. Com outras crianças que estejam passando por essa situação. Eu acho que nós vamos criar uma situação assim com você, para a gente poder falar mais sobre o assunto. Sim.
tá bom? A gente já começa hoje esse lado emocional. Toda semana nós vamos estar abordando assuntos como a gente já vem abordando uma vida inteira para tentar ajudar você, mãe. Você que está tendo um filho agora, você que vai passar por alguns processos, a gente quer te ajudar. Você viu o que você falou para a gente encerrar essa entrevista? Que tem situações que você não tem que guardar muito para você, mas que você tem que entender para que você venha regular esse emocional e não passar por novas situações constrangedoras daqui para frente. Você saber lidar com as situações, não é isso? Sim, se compreender também é compreender o outro. Ai, tô feliz de você estar aqui com a gente. Vamos ver se a gente faz esse trabalho fora do estúdio? Com certeza. Pode ser? Vamos juntos. Gente, a Isabela, então, veio hoje aqui com a gente para conversar com a gente sobre essa parte, arte terapeuta, sobre a regulação emocional. E quem quiser tirar mais dúvidas, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho dela, basta só entrar em contato com o Instagram dela, mas ela vai reforçar. Sim, nós temos um ateliê que nós recebemos todos os públicos, inclusive com aulas de arte voltada para esse aspecto, voltado para a regulação emocional, voltado para um relaxamento e também para adultos, porque às vezes a gente tem muitas programações para crianças e os adultos que passam também por muitas pressões, tem também um momento de relaxar. Então eu quero convidar você a conhecer o nosso ateliê, Ateliê Isabela Alencar. A gente fica aqui no bairro de Fátima, temos turmas de aquarela e nós vamos ter também agora uma turma de pintura em tela voltada para isso. Muito bom. Obrigada, tá, Isabela? Eu que agradeço. Tudo de bom para você.